Depois de quitar a dívida de US$ 180 mil deles, não fui convidada para a Páscoa. Você nos faz sentir pobres, escreveu minha mãe por mensagem. Enviei meu extrato bancário sem dizer uma palavra e em seguida bloqueei todos. 20 minutos depois, minha irmã estava gritando, meu pai ligando. E foi aí que fui ainda mais longe. Sabe qual é o seu problema? Disse minha irmã, já na metade da segunda taça de vinho. Você acha que dinheiro faz uma família? Fiquei olhando para ela, piscando, tentando entender se aquilo era uma piada. Não era. Minha mãe nem tirou os olhos do celular. Não seja dramática, Erin, murmurou. É Páscoa. Vamos evitar mais um dos seus ataques. Era 13 de abril, 2 dias antes do domingo de Páscoa. Eu estava sozinha, sentada no balcão da cozinha com o celular na mão, relendo pela terceira vez o grupo da família no WhatsApp, aquele onde todos confirmaram o brunch de Páscoa, às 11 horas em ponto na casa dos meus pais, todos levando algo, menos eu. Eu não fui convidada. Ninguém disse uma palavra, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum você vem esse ano, nem mesmo uma mentira para fingir que sentiram minha falta. Só silêncio. E eu nem teria descoberto se não fosse pela minha prima Madison, abençoada seja sua boca grande e seu coração mole, que me mandou uma mensagem por engano. Você vai trazer aquela torta de espinafre de novo? A tia Lídia disse que espera que sim. Era para minha irmã, mas ela mandou para mim, a que nem estava na lista de convidados. Não respondi. Só rolei a conversa para cima, examinando o histórico. Lá estava, foto após foto de guardanapos em tons pastéis, quiches, receitas, e minha mãe dizendo que finalmente a família parecia completa de novo. Completa. Como sem mim. E foi aí que senti. Não a dor de sempre nem raiva. Foi uma clareza fria e limpa. Daquelas que surgem bem antes de uma queda livre. 6 meses antes, eu tinha quitado até o último centavo da dívida deles. US$ 180 mil, contas médicas, hipoteca atrasada, o empréstimo da pós-graduação da Emily. Ela nem chegou a terminar. Também quitei a dívida do IRS do meu pai, que ele ainda chamava de mal-entendido. Tudo pago. E minha conta bancária levou uma pancada que deixaria muita gente no chão. Mas eu tinha me preparado. Anos de economia. Nada de férias, nada de finais de semana extravagantes. Não fiz esperando gratidão. Mas também não esperava ser apagada. Aí veio a mensagem. Uma linha da minha mãe depois que perguntei educadamente por que ninguém tinha se lembrado de me incluir. Você nos faz sentir pobres. Só isso. Sem emoji, sem ponto final. Só, você nos faz sentir pobres. Não respondi. Nem precisava. Abri meu app do banco, tirei um print nítido da transferência, com o registro de todos os pagamentos que fiz no último ano, desde os US$ 42 mil da casa até os US$ 600 do cartão da Target da Emily que ela nunca pagou, e enviei no grupo da família. 5 minutos depois, meu celular começou a tocar. Era meu pai. Recusei. Depois minha irmã começou a mandar mensagens. E o que você acabou de fazer? Atende o telefone. Não faz isso aqui. E por favor, desbloqueie a mãe. E finalmente. Você está estragando tudo. Mas eu não tinha terminado. Ainda não. Porque o que eles não sabiam, o que nunca imaginaram, era até onde eu estava prestes a ir. O silêncio durou 3 dias. Aí meu pai quebrou. Mandou um único e-mail. Assunto. Seja razoável. Sem saudação, sem desculpas, sem um pingo de compreensão. Só isso. Não quisemos te excluir. Mas a verdade é que sua atitude tem sido difícil. A Páscoa deveria ser um momento de alegria. Você chegando com essa tensão no olhar, isso não é alegria. Não transforme isso em algo maior do que é. Anexo, um PDF com receita de cheesecake. Como se assar um doce fosse me trazer de volta. Deletei. Mas algo dentro de mim rachou. E não foi o tipo que cicatriza. Comecei a puxar recibos. Literais. Cada dólar, cada transferência, cada pagamento no Venmo da coparticipação da Emily, dos freios do carro do pai, do dente da mãe. Fiz uma planilha. Rotulei linha por linha. $480,68. Última chance da Emily antes da cobrança judicial. $13.500. Dívida fiscal do pai de 2021. $600. Cheque especial da mãe depois de comprar um colchão novo para Emily. E então caiu a ficha. Eles não tinham me esquecido na Páscoa. Eles nunca se lembraram de mim. A não ser quando algo quebrava. Eu era o plano B ambulante, a rede de segurança, o caixa eletrônico da família com consciência. E eu estava cansada. Mas eles não. Emily postou um carrossel no Instagram no mesmo dia. Ela com um vestido florido segurando uma mimosa. Legenda. Tão grata pelas pessoas que nunca me fazem sentir que devo algo a elas. Na última foto todos no brunch. Meu pai com aquele maldito polo salmão. Minha mãe segurando o cachorro da Emily como se fosse o neto. Nunca dei a eles uma foto de uma casa que parecia exatamente com a minha. Mas a mensagem era clara. Foi aí que entendi que aquilo não era só sobre dinheiro. Era sobre controle. Mandei uma mensagem simples para Emily. Você postou a foto da minha casa. Ela leu, mas não respondeu.
2 horas depois, chegou um pacote na minha porta. Sem nome, sem remetente. Dentro, uma foto da família moldurada. Mamãe, papai, Emily no Natal do ano passado. Eu não estava na foto. Não fui eu quem tirou. Eu estava no hospital naquela semana, me recuperando da gripe em silêncio, enquanto eles postavam hashtag Família Abençoada Covinho. Atrás da moldura, colado com fita, havia um bilhete. É assim que a paz se parece. Naquela noite consultei meu relatório de crédito. 3 consultas rígidas que eu não autorizei. Uma delas para um financiamento de carro. As outras 2 de credores privados, todos da mesma cidade onde meus pais moram. Liguei para o banco e perguntei se havia alguma solicitação recente usando meus dados sem autorização. A mulher do outro lado da linha ficou em silêncio por um instante. Sim, disse ela finalmente. Na verdade, tem uma em andamento neste momento. Fiquei paralisada. Ela leu a solicitação. Robert Cartwright, meu pai, solicitou há 2 dias. Me colocou como fiadora. Usou um contrato antigo de aluguel que eu havia enviado anos atrás como comprovante de residência. Naquele instante parei de dar o benefício da dúvida. Liguei para ele. Ele não atendeu. Então liguei para minha mãe. Ela atendeu. O porquê ele faria isso? Perguntei. Ela ficou em silêncio por tempo demais. Depois disse: achamos que você não se importaria. Achamos que você não se importaria. Eu ri. Não porque fosse engraçado, mas porque ela disse isso como se roubar minha identidade fosse o mesmo que pedir um copo d'água. Mandei cancelar a solicitação imediatamente. A resposta dela? Talvez, se você não fosse tão distante, a gente não precisaria adivinhar como você reagiria. Foi nesse momento que percebi, eles nunca iam parar. Então eu mudei as regras. No dia seguinte, criei um novo e-mail. Ainda não mandei nada deles, só deixei pronto. Depois, fiz backup de todos os meus documentos financeiros. Prints, extratos, até gravações de voz. Como aquela do verão passado, quando Emily me ligou chorando às 2 da manhã porque o carro quebrou no meio do nada, e eu transferi $850 em menos de 5 minutos. Ainda tenho o áudio. Você é a única pessoa em quem posso confiar. Juro que vou te pagar. Ela nunca pagou. Fui mais fundo. Achei o HD antigo do meu laptop, aquele que Emily pegou emprestado há 3 anos e devolveu zerado. Mas eu tinha feito uma cópia antes. Abri. Dentro dos rascunhos do e-mail dela, prints do bloco de notas, histórias falsas que ela usava para manipular ex-namorados com pena. Um arquivo intitulado Coisas para dizer se irem falar de dinheiro. Meu nome em tópicos. Você sempre fala de dinheiro como se isso te tornasse melhor. Ninguém te pediu para pagar nada. Você claramente precisa de terapia, não de família. E aí veio o golpe de verdade. Um vídeo gravado no Natal 2 anos atrás. Eu na cozinha, limpando, enquanto todos abriam presentes. Emily filmando e sussurrando. Olha Santa Erin. Sempre trabalhando. Risos ao fundo. A voz da minha mãe. Ela gosta de ser ajudante. Não estraga isso. Minha visão embaçou. Não de lágrimas, mas de raiva. Naquela noite criei uma pasta. Provas de tudo. Enchi com PDFs, áudios, imagens, até transcrições. Depois comprimi e salvei em um drive nomeado. Se tentarem de novo. Não demorou muito. 2 dias depois, recebi uma mensagem da Emily. Você pode mandar $300 pro Daikari do cachorro? A gente vai viajar esse fim de semana. Como se nada tivesse acontecido. Sem desculpa. Sem reconhecimento. Como se o único problema fosse eu ter parado de pagar em dia. Não respondi. Ela mandou outra. Você vai mesmo ignorar as pessoas que te criaram? Depois, minha mãe entrou na conversa. Emily tá estressada. O mínimo que você pode fazer é ajudar. E por fim, meu pai. Já deu. Você já fez sua parte. Ninguém tá te pedindo pra salvar a gente. Foi aí que eu mandei. O extrato do banco. Cortado limpo. $180.543,27 pagos desde 2019. Sem palavras. Só números. E foi quando meu telefone começou a tocar. Emily. Depois meu pai. Depois ele de novo. Dessa vez por FaceTime. Aí vieram as mensagens no Facebook, os demais de tias aleatórias, e o print que colegas de trabalho me mandaram de uma publicação da minha mãe. Algumas pessoas acham que dinheiro as torna melhores que os outros. A Páscoa é sobre amor verdadeiro, não transações. Abaixo, uma foto do Brant. Escolhemos a paz esse ano. Eu escolhi o silêncio. Mas também escolhi a paz. Eles nem imaginavam o que estava por vir, porque eu não estava apenas cortando relações. Eu ia desconstruir a história que eles construíram ao meu redor. E quando tudo desmoronasse, quando a máscara caísse, eles finalmente entenderiam. Eu nunca fui o problema. Eu apenas fui a única que parou de fingir que tudo estava bem. Eles não sabiam que eu estava indo. E esse era o ponto. Quando minha irmã mandou uma mensagem para meu antigo senhorio 2 dias antes da Páscoa, perguntando se aquela garota do rabo de cavalo ainda morava no prédio do Aron, eu soube que eles achavam que eu iria sumir de novo, ficar quieta, fora do caminho. Como sempre fiz.
Mas dessa vez eu não estava levando sobremesa. Estava levando provas. E não estava indo sozinha. O brunch estava marcado para 11 horas. Cheguei às 10h57. Estacionei na calçada da casa suburbana, a mesma casa cuja hipoteca eu estava pagando há 3 anos e meio, e fiquei sentada por um momento. Meu coração não estava acelerado. Minhas mãos não tremiam. Eu estava calma. Porque aquele dia não era sobre raiva. Era sobre acerto de contas. Quando subi à entrada da garagem, ouvi os sons lá dentro. Risos, pratos, taças tilintando. Uma festa. Uma comemoração. Mais uma vez sem mim. Toquei a campainha uma vez. A porta se abriu e o rosto da minha mãe caiu, como quem recebe uma mão ruim no pôquer. Ela não disse nada. Apenas saiu do caminho. Lá dentro, a casa parecia uma postagem do Pinterest. Ovos de Páscoa, lírios brancos, roupas combinando. Emily, num vestido florido, já meio bêbada de champanhe, congelou com o garfo no ar. Meu pai, de pé na cabeceira da mesa, murmurou. Olha só, como um vilão de novela de orçamento baixo. Você não foi convidada, disse com frieza. Eu sorri. Eu sei. Então peguei um envelope da bolsa. Já que estamos sendo honestos, falei, colocando sobre a mesa, talvez vocês queiram ler isso antes que a quiche esfrie. Lá dentro, uma auditoria completa. PDFs de cada centavo que já mandei para eles. Capturas de tela de Emily pedindo dinheiro pro daiquiri do cachorro, que acabou indo para as unhas. Extrato bancário mostrando como minha mãe redirecionava reembolsos para sustentar o vício em compras no HSN. E o mais importante, a carta do banco, confirmando que a hipoteca nunca foi refinanciada como meu pai afirmava, apenas transferida silenciosamente para meu nome, 3 anos atrás, quando ele deu calote e me implorou para cobrir temporariamente. Observei todos lendo. Vi os dedos da Emily tremerem. Vi minha mãe mover os lábios como se estivesse lendo veneno. Vi o rosto do meu pai ficar pálido como papel. Isso não é tudo, acrescentei, puxando o celular. Toquei um áudio. A voz da Emily preencheu o ambiente. Se ela descobrir, a gente diz que ela se ofereceu. Erin sempre cede no fim. Depois a voz do meu pai. Ela é mole demais pra ir embora. Só bajula como da última vez. E por fim minha mãe. Se ela começar a agir esquisito, lembra ela de quem pagou a faculdade. Não importa que seja mentira. Ela não vai checar. Silêncio. Denso. Implacável. Real. Olhei para minha irmã. Quer contar para ele sobre as mensagens falsas que você criou? Aquelas no seu bloco de notas, onde você reescreveu textos meus para parecer que eu estava te ameaçando. Emily não disse nada. Então peguei um pendrive e joguei sobre a mesa. Tá tudo aí, falei. Arquivos do Photoshop, edições, metadados, tudo. Meu advogado tem cópias. O seu também, se ela checar a caixa de entrada. Meu pai se levantou de repente, punhos cerrados. Você acha que isso prova alguma coisa? Acha que alguém liga? Você tá só amarga. Não respondi serena. Eu só estou cansada. Então abri a porta da frente, e quem entrou foi Morgan, o ex da Emily. Aquele que ela dizia ser violento, tóxico, obcecado. O mesmo que ela dizia que eu defendia só porque eu odiava vê-la feliz. Ele segurava uma pasta grossa, separada por abas e numerada. Bela casa, disse ele, olhando ao redor. Pena que foi toda construída sobre mentiras. Colocou a pasta na mesa e a abriu. Lá dentro, capturas de tela mostrando inconsistências nas histórias da Emily. Áudios onde ela ensaiava versões dramáticas de brigas passadas. Fotos de noites que ela depois distorceu para parecer vítima. Meu pai avançou, mas eu entrei no meio. Se você encostar nele, falei, isso vai para todos os veículos de mídia entre aqui e Washington DC. Você acha que estraguei a Páscoa? Espera só até isso vazar para as pessoas certas. E pode acreditar, elas não vão ignorar. Minha mãe caiu sentada com força. Emily se virou para Morgan, desesperada. Você não entende. Eu entendo, sim, ele cortou. Por isso mesmo que não vou deixar passar. Ele olhou para mim. Pronta, mais do que nunca. Quando saí da casa, ouvi Emily gritar. Não uma palavra, nem uma frase, apenas um som bruto de pânico. Como alguém que teve o poder arrancado no meio da frase. Meu pai tentou me seguir, gritando. Você está piorando tudo para todo mundo. Virei e disse. Não, só estou acendendo a luz. E então fui embora. Para sempre. Eles esperaram a explosão. Esperavam fogos de artifício. Achavam que eu iria para a internet contar tudo, destruir a imagem deles com uma thread viral. Porque é isso que se faz hoje em dia, né? Mas eu não fiz isso. Não postei. Não tuitei. Não gravei um vídeo chorando num quarto escuro, com a voz tremendo e hashtags tipo hashtag traição da família. Eu só fiquei em silêncio. E foi isso que os destruiu. Na segunda-feira após a Páscoa, meu pai mandou uma mensagem. Você não vai sair impune disso. 2 horas depois. Precisamos conversar. Depois, uma mensagem de voz da minha mãe, sussurrando entre lágrimas. Por favor, não faça nada drástico. A Emily está sobrecarregada. É isso que eles estavam dizendo. Mas eu nem tinha começado, porque já tinha feito a única coisa que eles realmente temiam.
Fechei todas as portas. Congelei a hipoteca. Denunciei a solicitação de crédito não autorizada feita em meu nome. Cancelei todos os pagamentos automáticos. Papéis arquivados sem meu conhecimento em 2018 foram, discretamente e legalmente, revertidos com a ajuda de um ótimo advogado. A casa já não estava mais no meu nome. O carro que a Emily dirige? Recolhido até o fim da semana. Aquele pedido de subsídio para pequenas empresas do programa para veteranos? Agora está sob investigação. E a cereja do bolo? Um único envelope. Correspondência registrada, entregue na porta deles numa sexta-feira de manhã. Dentro, uma declaração formal de renúncia de laços familiares. Sem ameaças. Sem drama. Apenas um rompimento legal limpo e um bilhete escrito à mão. Vocês tinham tudo de que precisavam, e mesmo assim escolheram tirar mais. Naquele fim de semana, dirigi por 3 horas para o norte. Sem destino. Só a costa. Só silêncio. Fiquei em uma cabana de aluguel sem Wi-Fi, sem TV, só eu, um caderno e um celular pré-pago que apenas uma pessoa tinha um número. Meu ex-chefe. Um homem que me ensinou cedo que sobreviver não é gritar mais alto, é saber quando desaparecer. Fiquei lá por 3 dias. Não avisei ninguém. Não verifiquei mensagens. Não abri redes sociais. Só existi. Sem ser útil. Sem ser responsável. Sem carregar a culpa como um manto. Foi o paraíso. Quando voltei, a caixa de entrada estava cheia. Uma mensagem de um primo distante. Estão dizendo que você está em reabilitação. Um DM de uma garota com quem saí uma vez. Sua irmã vai entrar ao vivo hoje à noite para limpar o nome dela. Só para avisar. Uma mensagem de voz do meu pai, ofegante e furioso. Você acha que está limpa? Acha que isso não te afeta também? Você envergonhou esta família. As pessoas falam. Tivemos que dizer algo. Eles estavam em queda livre. Porque o pior que eu fiz? Não respondi. Sem contra-ataques. Sem explicações. Sem defesa. Eles socavam no escuro, e eu apenas os observava lutarem contra as sombras. Emily postou um tweet enigmático. Engraçado como as pessoas somem quando estão com a consciência pesada. Embaixo a resposta de uma amiga. Mas não foi seu irmão que pagou sua faculdade? E outra. Espera, ele também não pagava seu aluguel? Depois, silêncio. Depois, exclusão do tweet. Depois, perfil inteiro privado. 2 semanas depois, chegou uma carta no meu novo endereço. Sem remetente, mas eu reconheci a caligrafia. Nunca quisemos que as coisas fossem tão longe. Se você tivesse agido normalmente, nada disso teria acontecido. Clássico. Sem assumir nada. Só culpa. No final, com a letra trêmula. Com amor, mamãe. Queimei a carta devagar, página por página. E então fiz a única coisa que eles nunca esperaram. Construí uma nova vida. Comprei discretamente uma casa pequena, precisando de reformas a 1 hora da cidade. À vista. Sem fiadores, sem testemunhas. Pintei as paredes de verde sálvia. Instalei prateleiras. Adotei um cachorro de abrigo, um vira-lata de 3 patas, orelha marcada, com a alma mais doce que já conheci. Dei a ele o nome de Equilíbrio. Voltei a trabalhar. Empresa nova. Menos clientes, mais liberdade. Disse que não queria gerência, só projetos. Só paz. Sem endereço de família. Sem contatos de emergência. Sem amarras. E a melhor parte? Eu não devia explicação nenhuma para ninguém. Eles podem dizer o que quiserem. Inventar a versão de mim que precisarem para se sentirem menos culpados. Contar aos amigos que estou perdida, magoada, revoltada. Que contém. Que gritem num vazio criado por eles mesmos. Porque aqui está a verdade. Você não precisa viralizar para ter justiça. Não precisa de 1 milhão de curtidas para ser livre. Às vezes, o ato mais poderoso que você pode fazer é sair sem dizer uma palavra e nunca mais voltar. Eu costumava achar que o problema era eu. Que eu não era barulhenta o suficiente. Nem compreensiva o suficiente. Nem grata o suficiente. Cada vez que eles mentiram para mim, eu me perguntava o que tinha feito de errado. Cada vez que me deixaram de fora, eu me culpava por ser difícil de amar. Cada vez que me usaram, eu dizia a mim mesma que tinha oferecido demais. Mas agora eu entendo. Eu nunca fui difícil de amar. Eu só era fácil de usar. Já se passaram 5 meses. Sem mensagens. Sem áudios de arrependimento falso embrulhados em culpa cristã. Mudei meu número, cancelei o redirecionamento de correspondência, bloqueei todos os contatos conhecidos, inclusive os amigos e parentes que costumavam perguntar se eu já estava melhor. E o silêncio? É delicioso. Minhas manhãs começam com café e paz. Sem dívidas. Sem ligações de emergência. Sem mensagens desesperadas de você pode ajudar? 5 minutos antes do aluguel vencer. Só tranquilidade. Meu cachorro ronca debaixo da mesa enquanto eu digito. Minhas plantas da varanda continuam vivas, algo que eu nunca conseguia quando vivia sob o caos. Vejo as pessoas quando eu quero. Dou apenas quando tenho vontade. E ninguém sabe onde eu moro, a não ser que eu queira que saibam. Semana passada recebi uma carta, escrita à mão, sem remetente.
Dentro, uma foto dos três, mamãe, papai, Emily, parados em frente à casa antiga. Ela estava caindo aos pedaços. Tinta descascando, grama morta, venezianas penduradas como promessas quebradas. Atrás da foto, em tinta borrada. Família sempre encontra o caminho de volta. Queimei a foto numa tigela de cerâmica no pátio. Observei virar cinzas. Depois, me servi uma taça de vinho e fiz a última mudança que estava guardando para esse exato momento. Peguei uma caixa preta fosca com fecho de trava. Abri. Lá dentro, uma única placa de metal gravada. Não era para o Instagram. Não era para chamar atenção. Era para mim. Peguei uma chave de fenda, fui até o portão de madeira da minha casa e a parafusei a placa. Emergências não permitidas. E em letras menores logo abaixo. Isto não é mais o seu plano de fuga. Que contém suas histórias. Que gritem dentro da própria câmara de eco. Que vivam no silêncio que eles mesmos construíram. Aquele que eu finalmente escolhi abandonar. Eu não fui quem se afastou da família. Eles é que transformaram isso num escritório solitário e esperavam que eu sorrisse enquanto me afogava. Agora eu sou livre. E eles? Eles estão exatamente onde merecem estar. Juntos, sem mim.